Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Restauração da Sua Alma. Eu sou Lília Marinho e hoje nós iremos ler Gênesis 3, verso 13. O Senhor Deus disse à mulher. Então, quem falou com a mulher? Deus. E aqui eu e você já vemos que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus que se relaciona, que Deus é um Deus que conversa. Há diálogo entre você e Deus, eu e Deus. E isso desde o início. Deus é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo. Ele não é um Deus surdo, mas é um Deus que ouve. É um Deus que fala. É o Deus do impossível. É o Deus que quer o meu bem e ao seu. Então o Senhor Deus disse à mulher: quem é esta mulher? Eva. Por que fizesse isso? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Ou seja, traiu, seduziu, iludiu, trapaceou. E eu comi. A mulher, Eva, ela foi formada de Adão. Quem fez Adão? Quem criou Adão? Deus criou Adão. Deus criou o homem, a palavra de Deus nos diz, a sua imagem e semelhança. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, na criação do homem. Então, quem criou eu e você? Deus. Deus criou eu e você. A segunda coisa é que nós nascemos da parte de alguém. Eva, ela foi formada de uma parte de Adão. E eu e você também fomos formado e formada da parte de alguém. Sim. Olhe para o seu temperamento. Olhe para os seus dedos das mãos, seu corpo, seu biotipo, sua personalidade. Deus não te criou igual aos seus pais. Os seus pais da terra. Mas há semelhanças entre vocês. Talvez você possa ter bloqueado aqui na sua mente: eu não pareço com a minha mãe, eu não pareço com meu pai. Quando nós dizemos isso para nós mesmos, não conseguimos identificar neles o que eles têm e que nós também temos, a sua geração posterior. E quando nós nos abrimos nossa mente com esse olhar, para olharmos para as ações, atitudes, os caminhos que os nossos pais andou, os caminhos que nossos pais andaram, nós nos abrimos para reconhecer os caminhos que eles andaram, para que eu e você não venha andar neste caminho ou fazer pior. Há várias palavras onde Deus chama a atenção do seu povo e diz para os descendentes que eles, os descendentes, os filhos, tinham feito coisas piores do que os seus pais, do que os seus antepassados, do que Adão e Eva. Porque Adão e Eva é os nossos primeiros pais. Não podemos julgá-los. Quem nos garante que nós também não teríamos agido desta maneira? Mas o que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nós não chegamos a conhecer, é passado, fizeram, mas deixaram aqui na palavra de Deus escrito para que eu e você venhamos aprender, é para que eu e vocês não sigamos o caminho que eles seguiram. E você vai entender junto comigo, porque essa palavra, a palavra de Deus, a cada dia traz luz para os nossos pensamentos. A palavra de Deus pega o que está no inconsciente, o que está guardado, o que está lá no fundo do mar, como um iceberg, muito guardado, muito escondido. E traz para a luz,
Traz para nossa mente consciente, para que eu e você possamos trabalhar esses pensamentos, trazer luz, tirar esses pensamentos do lugar de escuridão e trazer esses pensamentos para o mente consciente. Então a palavra de Deus trará luz. Então aqui, os nossos primeiros pais deixaram aqui na palavra de Deus para que eu e você possamos aprender a não seguir o caminho que eles seguiram. Ele nos deixou o exemplo, não vá por esse caminho. Os nossos pais também aqui da terra fizeram escolhas, decidiram caminhos. E eu e você temos que olhar para esses caminhos que eles foram, que não deu certo, e aprendemos. A minha mãe, ela me ensinou o caminho de Jesus Cristo. Ela me mostrou o caminho. Como hoje, os meus filhos veem também. Mas minha mãe não cometeu erros, claro, ela é humana. Eu não cometi erros, claro, sou humana. Mas os erros dos nossos pais não podemos reproduzir. Eles já nos ensinaram o caminho que eu e você não devemos ir, porque eles vieram primeiro. Mas quando bloqueamos a nossa mente por falta de perdão, com pensamentos errados, eu não sei, mas o Espírito Santo me traz essa palavra. Quando bloqueamos a nossa mente, não reconhecemos que caminhos hoje, que decisões hoje, que comportamento hoje nós temos ainda reproduzido dos nossos pais, dos nossos antepassados, de Adão e Eva. Então eu e você fomos formados da parte de alguém, dos nossos pais terrenos. Deus iniciou, foi Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, mas tirou uma parte deles. Como assim? Quando Deus criou Eva, ele tirou uma parte de Adão. Então é a primeira coisa que a palavra de Deus vem nos mostrar, para que eu e você aprendamos com os nossos pais, a não seguirmos o caminho que eles seguiram. E aqui você vê claramente o que Eva, ela diz: a serpente me enganou, iludiu, seduziu, trapaceou e eu comi. Deus colocou Adão e Eva num ambiente perfeito, num ambiente onde tinha tudo. A palavra de Deus diz em Gênesis 2:9 que Deus fez brotar variedade de árvores, apenas uma eles não poderiam comer. Apenas uma, mas eles tinham variedades. E uma coisa que Deus, Ele também fala para mim e para você, é que Ele é um Deus de variedades. Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus de fartura. Quando Ele tira o seu povo do Egito, quando Ele tira eu e você de uma situação, Ele quer nos levar sim a uma vida melhor, a termos o que não temos, a ter uma vida onde nós possamos abençoar outras pessoas. Sim, Deus quer te fazer crescer nesta empresa. Deus quer fazer você crescer como empresário. Deus quer fazer você crescer, fazer você avançar, fazer você prosperar. E serás tu e a tua casa e os teus bens e a tua saúde uma bênção. Tudo aquilo que Deus Ele te dá, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, as riquezas, é para que eu e você sejamos uma bênção na vida das pessoas, possamos trazer alívio na vida das pessoas. Então eu e você, que somos humanos e damos coisas boas às pessoas, imagine Deus. Então Deus não é um Deus que quer eu e você dentro de uma miséria. Não, Ele não quer. Mas claro que há um processo que eu e você precisamos passar, e aquele que sabe o que é bom para mim e para você, vai nos colocar nesse processo. Aquele que sabe qual é o futuro que eu e você desejamos, qual é a vida que eu e você nunca tivemos, ele sabe o processo para nos conduzir até essa vida.
para nos levar até essa vida, para acessarmos essa vida. Então Deus quer que você gere empregos, Deus quer que você contrate mais pessoas, Deus quer fazer a igreja crescer, Deus quer trazer riquezas para a sua igreja, para que a igreja de Cristo seja uma bênção na vida das pessoas, na comunidade, no mundo, nas desgraças. Sim, Deus quer. E vemos a intenção de Deus na sua criação. Ele criou todas as coisas e Ele colocou lá o homem, naquele lugar já pronto. Deus levou o seu povo do Egito para Canaã, numa terra que já estava pronta, numa terra que já tinha fartura, numa terra que tinha muita coisa boa. Então esse é o Deus que eu e você servimos. É o Deus também que faz passar pelo deserto, sim, pelo contra-gotas, o maná diário, para nos ensinar, para nos disciplinar. Mas Deus é um Deus de variedades, de fartura, de bênçãos, de bênçãos. A palavra de Deus está cheia de bênçãos para a obediência. Teremos aflições, mas a palavra diz que nós a venceremos pela fé que temos em Jesus Cristo. Pela fé teremos vitória. Então as aflições, Deus nos tira dela, diz a palavra. Ele nos livra das aflições. Então Deus é um Deus de variedades. Você pode falar dos desejos que você tem para Deus, dos seus pedidos para Deus. Assim te diz o Senhor. Abra o seu coração para mim. Abra o seu cérebro para mim. Fale da sua vida para mim. Converse comigo, diz o Senhor. Fale dos pensamentos que estão correndo dentro da sua mente. Porque você vê que Deus, Ele pergunta à mulher. E Deus pergunta a mim e a você. Por que fizeste isso? Isso o quê? Porque Adão diz para Deus que comeu o fruto, ou seja, que seguiu o caminho da desobediência, porque a mulher que Deus deu para ele, a companheira que Deus deu para ele, ou seja, traduzindo na linguagem de hoje, para você trazer para a sua vida, o trabalho que Deus te deu hoje, a empresa que Deus te deu hoje, o casamento que Deus te deu hoje. O que é que Adão tá dizendo para Deus? Foi a mulher que tu me deste. Ele disse no verso anterior: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Então foi o trabalho que levou você a trair. Então foi o trabalho que levou você a roubar. Foi a empresa que levou você a desobedecer. Não. A palavra de Deus diz que a serpente, ela enganou Eva. O homem, Adão, ele conhecia a palavra de Deus, porque Deus falou para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer. E verdadeiramente, a serpente enganou Eva. E nós vamos entrar neste verso, porque Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou, falou muito comigo sobre a sedução da serpente, sobre a atração da serpente, sobre a ilusão da serpente, sobre a maneira traiçoeira que ela vem para nos levar a pecar, a desobedecer. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, deixa eu ver. 2 Coríntios fala assim, 11, no verso 14. Isto não causa admiração, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, eu procurei a tradução transfigura, mudar a figura, transformar. Formar
ou aparência, que engloba tudo o que numa pessoa afeta os sentidos, a forma, o comportamento, o discurso, as ações. E a palavra de Deus diz no verso seguinte: não surpreende, verso 15, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Se transfigurem em ministro da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Porque no verso 13 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo ali, transfigurando-se em comportamento, em ações, e isso tudo é externo, é a aparência. Transfigurando-se em um anjo de luz. Quem? O próprio diabo, o Satanás, se transforma em anjo de luz. A aparência que estes ministros, que a palavra diz, eram fraudulentos, que se diziam mensageiros de Cristo, eram servos, obreiros, estavam transformados. Eles não eram aquilo. Não eram. Mas eles pareciam que eram. Eles tinham uma aparência. Lembra da passagem de Davi? Eu não olho a aparência, porque a aparência ela pode ser boa, mas o fruto interiormente está contaminado. É o filho do diabo com a aparência de um filho de Deus. É um filho do diabo no meio. Sim. Nós vemos que lá em Mateus 13, 25, mas dormindo os homens veio, o inimigo dele, semeou joio, erva danina, parecida com trigo, e retirou-se. Quem semeou o joio? O inimigo. No meio, junto, entre o trigo. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá no verso 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus, entre tua semente e a semente dela. Entre tua semente, Eva, e a semente dela, a semente da serpente. Então há inimizade entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. E onde estão os filhos do diabo? No meio, entre aonde está o joio e o trigo. Sim. A passagem onde Jesus fala, onde lá os judeus, fariseus estavam dizendo que eram filhos de Abraão, o que Jesus falou? As obras que vocês estão realizando é do pai de vocês, que é o pai da mentira. Jesus falando. O pai de vocês é o diabo, porque as obras que vocês estão realizando é do pai de vocês, que é mentiroso. E quais eram as obras que eles queriam realizar? Matar Jesus. Então veja, existe, irmãos, no ambiente em que eu e você está, seja numa empresa, dentro da igreja também, o ambiente em que eu e você está, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a própria palavra diz que a criação anseia, traduzindo a palavra, anseia para conhecer os filhos de Deus. Então eu e você precisamos ter cuidado. Por quê? Porque diariamente, quando acordamos, diz o Senhor, o diabo vai tentar nos enganar, vai tentar colocar um pensamento dele, vai tentar criar coisas dentro do nosso cérebro para nos levar a pecar contra o Senhor, para trazer sofrimento e dor para a nossa vida.
Você vê, a palavra Deus traz para mim agora, quando Eva começa a dar ouvidos, ouve a conversa da serpente, por que não dizer aqui, numa linguagem de hoje, dá ouvidos ao anjo de luz, mas é o diabo transfigurado através dessa pessoa, através desse ambiente, através desse presente que parece bonito, que parece perfeito, que parece que é bom, mas está estragado, diz o Senhor. E como eu e você vamos saber, vamos ter livramento, precisamos nos relacionar com Deus, precisamos conhecer a sua palavra e ter a sua palavra aqui na nossa mente. E ter a sua palavra, a palavra de Deus nos instrui que devemos meditar, ou seja, parar, pensar, refletir na palavra de Deus dia e noite, porque enquanto estivermos nesse mundo, Ele irá intentar contra nós, para que venhamos a desobedecer. E a palavra de Deus diz assim, no verso 1, ora, a serpente era mais astuta que todos. Aí eu procurei a tradução de astuto, sutil, sagaz, sensato. Então veja, se nós olharmos para uma serpente, pelo aquilo que nós conhecemos, ela não chega no ambiente, ela chega se escondendo. Ela chega sutilmente, para quê? Para dar o bote. Então, o nosso adversário vai tentar incluir um pensamento dele, que parece bom, que parece que vai dar resultados, que parece que nada vai acontecer. Porque quando ele conversa com Eva, ele não diz para ela, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Não. Ele primeiro tenta embaralhar a mente de Eva. Você vê que verdadeiramente ela foi enganada, ela foi seduzida, ela foi iludida. Sim, ele diz para ela, Satanás, falou à mulher, porque é a serpente, né? Ela é a serpente. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, não comereis de toda. Deus não disse isso, eles só não podiam comer de uma. Mas aqui, ó, deu uma embaralhada na mente dele. Olha, para que eu e você venhamos a pecar, primeiro ele começa o trabalho aqui na nossa mente, mudando o pensamento, incluindo o pensamento, fazendo eu e você parar e pensar nesse pensamento, imaginar, para nos levar à desobediência. E não vai parecer algo mal, não vai parecer que é algo ruim, não vai nos mostrar as consequências de tomarmos essas atitudes, só saberemos depois que comer, que executar, que pegarmos. Então, neste momento, ela dá os seus ouvidos e ouve. E nós também conhecemos que Sarai, quando ela sai lá do Egito, ela vem com sua serva Agar. Sarai recebeu Agar no Egito. Sarai teve uma informação no Egito de que as mulheres que não poderiam gerar podiam ser mãe através das suas servas. Mas a própria Sara sabia, porque a palavra de Deus diz que ela tinha sido impedida pelo próprio Deus de gerar. Mas a palavra de Deus diz que Abrão dá ouvidos à voz de Sara. E Adão dá ouvidos à voz de Sara. E o que trouxe? Trouxe alegria ao primeiro momento, não foi? Porque Abrão foi pai. Mas trouxe sofrimento. Lá na frente ele teve que mandar o seu filho embora. E ele era afeiçoado. Você acha que não doeu? Trouxe confusão. Trouxe divisão no seu relacionamento com a sua esposa. Veja contra coisa ruim. Porque Abrão deu ouvidos à voz de Sara. Porque Adão deu ouvidos à voz de Eva. Eu não sei a quem eu e você estamos dando ouvidos.
Mas assim nos diz o Senhor: não haja, não siga esse caminho. Não dê ouvidos a esta voz que está tentando te convencer a executar um plano, a realizar um ato, uma ação que eu, o Senhor, fechei o caminho para você. Quem impediu Sarai de gerar? Deus. Quem impediu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus. Que impedimento você tem hoje na sua vida? Que você não conseguiu fazer, realizar humanamente falando. Mas tem promessas. Então confie na promessa. Espere o tempo de Deus. Deus não tem problema com o tempo. Porque chega no tempo certo, na geração certa, no momento certo. Porque o que Ele trará para mim e para você vai dar muitos frutos, vai abençoar, não vai trazer confusão, não vai trazer briga. Então, eu não sei quem é Eva na sua vida, ou Sarai, neste ambiente que você está. Mas tome cuidado. Sarai era mal? Não. Mas um desejo dela, que se alinhou com o desejo de Abraão, fizeram do jeito deles. E aí o negócio deu errado. Se está sendo impedido por Deus, se não há como fazer, não acredite no jeitinho que o diabo está induzindo você a fazer, diz o Senhor. Então a palavra de Deus diz que Eva, ela responde: a mulher disse à serpente: comeremos do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Deus não disse em nenhum momento que não poderia tocar. Então você vê aqui que Eva tinha uma informação acrescentada à palavra de Deus. E a serpente disse para ela: certamente você não vai morrer. Então, Eva começou a olhar para aquilo que ela não tinha. Você ouviu comigo que Eva, ela tinha uma variedade, mas agora ela está com o seu olhar fixo. Ela está focada naquilo que ela não tinha. Sim, ela não tinha ao seu poder da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não tinha. E eu não sei o que é que você não tem. E é este olhar. É para o que o seu marido não tem, é para o que o seu filho não tem, é para o que você não tem financeiramente, é para o que você não tem dentro de casa, é para o que você não tem na sua saúde, na sua estética, que o nosso adversário vai nos fazer olhar, vai nos dar um plano para que eu e você venhamos a conseguir aquilo que não temos. Mas esse plano que ele irá nos ofertar é maligno, nos leva à desobediência, é um caminho que é fácil, é um caminho que é de engano, é um caminho de desobediência para conseguirmos, para realizarmos os desejos, para buscarmos aquilo que não temos. Porque quando ele tenta Jesus, ele diz: transforme essa pedra em pão. E Jesus não transformou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para o homem viver, o que ele precisa? Das palavras de Deus. Ele não precisa transformar a sua situação. Ele não precisa correr, buscar aquilo que ele não tem. Mas o que ele precisa é das palavras de Deus para viver. E aquilo que ele não tem, o Senhor trará. O Senhor dará de acordo com a sua vontade, porque o próprio Deus
que é nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Mas eles não agem dessa forma. Mas Deus quer dar livramento para mim, para você, para sua casa, para suas finanças, para sua empresa. Eu não sei quem se apresentou agora na sua frente. Pode parecer que é um bom sócio. Pode parecer que será um bom marido. Pode parecer que será uma boa empresa para você sair dessa, porque você quer mais dinheiro. O diabo sabe, então ele coloca uma oferta que parece boa, anjo de luz, mas no final trará dor e sofrimento para você e para sua família, porque todos ali sofreram no jardim. Adão sofreu, Eva sofreu, por uma escolha que eles fizeram. E o Senhor quer trazer livramento para as nossas decisões. E a melhor coisa que eu e você podemos fazer é nos relacionarmos com Ele, é conversarmos com Ele, é perguntarmos para Ele. Então ali, depois que ela vai e toma o fruto, tem essa iniciativa, ela traz, como Sarai trouxe para Abrão, Agar. Agora Eva traz o fruto para Adão. Para quem? Para Adão comer. E o que acontece depois? A palavra de Deus diz que ao ouvir, no verso 8, a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, depois de tudo isso, eles se esconderam entre as árvores. E eu e você, a palavra de Deus nos diz que nós estando nele, em Jesus Cristo, e as palavras dele em nós daremos muito frutos. Eu e você somos as árvores. Há uma variedade de árvores na casa do Senhor. Mas há muitos que estão escondidos dos pecados que cometeram, porque temem, porque têm vergonha, porque têm consciência daquilo que cometeram, que fizeram, que escolheram. Mas o Senhor me traz aqui para te dizer, você que se arrependeu, que abandonou os maus caminhos, eu, o Senhor, eu te perdoei. A palavra de Deus diz, e aqui não é um sentimento, você não vai se sentir perdoado. Você vai crer no que está escrito na palavra de Deus, onde Deus diz: eu perdoo as tuas transgressões por amor a mim mesmo. E dos teus pecados eu não me lembrarei, diz o Senhor. Então o Senhor já perdoou. O Senhor já esqueceu. Então agora continua. Porque se nós continuarmos escondidos entre as árvores, porque pecamos contra o Senhor e temos vergonha, nos manteremos dentro da prisão que o próprio diabo quer que eu e você esteja. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo antes de mim e você existir e pagou por todas as nossas dívidas. E não há condenação para mim e para você que está em Cristo Jesus, que abandonou os maus caminhos, que corrigiu as ações e que tem seguido ao único Deus. O Senhor te diz: eu te perdoei. Eu te amo, meu filho. Eu te perdoei. Eu não lembro mais. Agora segue. Sai do esconderijo. Não temas, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, estou contigo. E eu, o Senhor, vou te ajudar. Mas é claro, as ações de Adão e Eva trouxeram sofrimento. E nós precisamos entender que mesmo Deus, ele perdoando os nossos pecados, decidindo não lembrar mais e nos dá uma nova chance de seguir uma outra vida, há as consequências das nossas escolhas. Então, hoje, este sofrimento que eu e você estamos vivendo
é consequência de alguma escolha que eu e você fez? Podemos estar sofrendo como Jó. Fazíamos tudo para agradar ao Senhor, para obedecer a sua palavra. Mas Deus tem nos provado. Mas há situações em que eu e vocês estamos vivendo por causa das próprias escolhas que eu e você escolhemos. Porque colocamos Agar na cama de Abraão, que ainda era Abrão, para realizar um desejo do nosso coração, porque colocamos Agar no meio do nosso casamento, porque colocamos Agar no meio da nossa empresa, porque colocamos Agar nas nossas finanças, e Agar pode ser o seu emocional, Agar pode ser a compulsividade, Agar pode ser os meios que eu e você buscamos para realizarmos os nossos próprios desejos, porque não esperamos, não queremos passar o tempo sem o filho, não queremos ficar sem o fruto, mas queremos dar semente, queremos frutificar, queremos ter, queremos conseguir, e aí damos um jeitinho, pegamos cartão emprestado, pegamos empréstimos emprestados para conseguirmos realizar aquilo que está sendo impedido pelo próprio Deus. Há coisas que eu quero fazer, e eu conversava com o meu esposo sobre isso, e eu falei, mas nós estamos vendo que não estamos conseguindo fazer isso, porque Deus mesmo, Ele não está nos dando condições para isso. Enquanto Ele não muda essa situação, não traz o que realmente estamos precisando para realizar essa obra, realizar que não é má a obra que nós queremos realizar, então vamos aguardar o tempo de Deus. Não vamos nos movimentar para cumprir, para fazer, porque se o negócio é de Deus, e se é de Deus, Ele manda recurso, Ele manda provisão, Ele manda o que está faltando, Ele dá, porque Ele é um Deus que dá. Mas todo esse tempo, diz o Senhor, que eu estou te fazendo esperar, eu estou te fortalecendo em fé, em confiança em mim, diz o Senhor. Porque o tempo de Isaac chegou, Isaac veio, e agora tinha Ismael no meio. Ismael estava fazendo, Sara, e que Deus mudou o nome deles, né? Então eu vou chamar assim. Estava fazendo Sara e Abraão brigar. Estava fazendo Sara e Agar ficar se desentendendo. Agora Adão e Eva teriam que lidar com as consequências da sua escolha. Eles viviam num ambiente perfeito. Estava tudo bem. Mas a partir do momento, e começa aqui, isso é muito importante. O diabo vai vir primeiro aqui atacar a nossa mente. A nossa mente para nós começarmos a olhar o que nós não temos. E sendo bem clara na palavra de Deus para o que você não tem na sua despensa, para o que você não tem de imóveis na sua casa, para o que você não tem de conforto, para o que você não tem de dinheiro na conta, para o emprego que você não tem, para os filhos que você não tem, para o marido, para a esposa que você não tem. Vai começar a colocar a sua mente para o que você não tem, para que assim tire o temor, que primeiro tirou o temor dela. Você não vai morrer. Opa, eu não vou morrer, porque eu tava, né? Porque se eu comesse e nem tocasse, porque ela acreditava que se tocar morreria, eu vou morrer. Mas a serpente está dizendo, eu não vou morrer, o anjo de luz. Então ela foi lá e tomou a iniciativa. Como Sarai também tomou a iniciativa e levou para Abraão. Mas Deus quer nos dar livramento. Então, nossos pais já seguiram um caminho. A palavra de Deus está dizendo dos nossos primeiros pais. Não vão pelo caminho da desobediência. Desobediência é sofrimento. Desobediência é andar para trás. Desobediência traz perdas para a vida de vocês. Para a vida daqueles que vocês amam. Também traz sofrimento. Porque trouxe sofrimento até hoje para a minha vida e para a sua. Para a vida deles. Então tanto eles, como os nossos pais que vieram antes de nós, como os nossos familiares e antepassados, que nós possamos olhar para os caminhos que eles foram e não seguir os mesmos caminhos, se não quisermos viver os mesmos resultados. Só há um resultado para a desobediência, maldição, e há um resultado para a obediência, bênçãos. Bênçãos de Deus. E é isso que Ele quer para os seus filhos e filhas. Lembra também que há uma inimizade entre mim e entre você, que somos filhos de Deus e os filhos do diabo, e Ele está no meio, Ele está entre o joio e o trigo. Mas nós não lutamos contra humanos, mas contra potestades.
não é? Então, por isso que eu e você temos que seguir a direção de Deus. Temos que nos relacionar com Deus para fugir, para se esconder daqueles que querem nos matar. E quem é que quer nos matar? É os humanos? Não. Eles podem estar sendo usados pelo próprio diabo, mas quem quer nos matar é o diabo. Quem quer nos destruir é ele. Quem quer nos roubar é ele. E ele vai começar na minha mente e na sua, na imaginação da nossa mente. Então, quando você ver que a sua mente, ao invés de pensar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus dia e noite, não tiver pensando em algo que é louvável, que é bom, que é agradável, que vai fazer bem para você, mas começar a pensar em coisas que não é a palavra de Deus, em caminhos que não é a palavra de Deus, que parecem bons, mas no final é a morte, assim nos diz o Senhor: leve cativo este pensamento em obediência a Cristo. E sigam a minha palavra, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus fala para Caim. E Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus de relacionamento. Tanto é que Ele enviou o nosso irmão Jesus Cristo para nos reconciliarmos com Ele. Deus quer ser o teu amigo. Deus quer ser o teu companheiro. Deus quer te ajudar nesse mundo. E decida, é uma decisão, parar de andar limitado pela visão e andar direcionado, instruído por Deus. Porque eu e você, você já ouviu a palavra que Deus põe na minha boca, eu só estou vendo agora, mas Deus vê além. O que Deus quer, o meu bem e o seu. Mas temos que aprender a esperar, temos que ter fé e confiança. Então vamos deixar de ser homens de pequena fé, ou seja, de crermos pequeno. Quanto mais impossível Deus faz, quanto mais demorado Deus traz. Comece a pensar da maneira correta, comece a pensar como Deus pensa. Não deixe o diabo entrar na sua mente em nome de Jesus. Receba livramento em nome de Jesus. Vá conversar com Deus. Quais os pensamentos que estão na minha mente? Também o Espírito Santo me traz agora. Fale dos seus pecados para Deus. E aí, a palavra de Deus diz que está perdoado e está perdoado, você segue em frente. Mas sim, terá que lidar com as consequências da sua escolha. Terá que tomar decisões com as suas escolhas. Porque Abraão teve que tomar uma decisão de mandar Agar embora e Ismael embora. E ele teve que viver sem o seu filho. E você acha que foi fácil? Claro que não. Já havia afeição, já havia história junto, já havia memória junto, mas ele teve que obedecer a Deus. Teve que mandar embora aquilo que não fazia parte do plano, aquilo que foi ideia deles, aquilo que foi eles, para que eles pudessem avançar e crescer no relacionamento com Deus. Então, o que Deus quer para mim e para você é o nosso bem. É o que Ele quer. Vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que estamos parando para pensar na nossa mente, com aquilo que a nossa mente está voltada, porque é uma brecha para o diabo entrar e começar a fazer estragos na nossa vida. O Senhor quer nos dar livramento, nosso Pai. E eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, para que eu e você sejamos responsáveis pelas nossas escolhas. Por mais que alguém traga um fruto, por mais que alguém traga a ideia, é eu e você que iremos decidir se iremos seguir esse caminho. E lembra, o diabo se transfigura num anjo de luz. As pessoas que estão nesse ambiente se transfiguram como ministros, ou seja, falando a nossa linguagem, como pessoas boas, de aparência boas. Mas o Senhor conhece a intenção que há nos seus cérebros, conhece os pensamentos que estão nos seus cérebros, conhece as obras que estão nos seus cérebros. Então tomemos muito cuidado e vamos, irmãos, não é fácil esperar, principalmente numa geração onde as pessoas, onde existe esse espírito que quer muito resultados, que quer muito que a gente mostre, que a gente faça, que aconteça.
onde você só é valorizado ou valorizada pelo que tem, pelo que possuiu, pelo conhecimento, pelos diplomas. Mas veja, é um trabalho meu e seu fazer a nossa alma morrer. A nossa alma, ao invés do espírito do mundo, a multidão está nos fazendo cobranças, é a gente que fica na cruz. É a gente que não desce, é a gente que não responde, é a gente que não dá os resultados que as pessoas esperam, é a gente que fica lá no processo. Quer dizer que não vai doer? Vai doer. Vai doer. Sim, dói. Mas nós sabemos que temos vitória. Nós sabemos que teremos vitória. Porque estamos no processo, porque é a vontade de Deus. Porque estamos esperando em Deus. E sabemos que Ele não vai nos deixar naquele processo de humilhação. Naquele processo do contra-gotas. No processo do deserto. Não. Ele irá nos salvar. Ele irá nos tirar. Ele irá nos levar para uma terra boa. Então, quem também te viu na cruz, também vai ver o tempo da exaltação. Mas aí a sua alma vai sofrer nesse momento. Aqui nesta terra. Mas o que nossa alma precisa entender é que a nossa satisfação é que aquilo que devemos realmente prestar contas é a Deus. E se estamos na posição que Ele mandou, ok. É a Ele, porque quando Deus pedir a tua vida, é a Ele que tu irás prestar conta. Não é essas pessoas que estão nos cobrando. Então, que a palavra de Deus possa trazer para você paz. Isso é um treinamento com a nossa mente, é uma guerra com a nossa alma, com os nossos pensamentos, com o nosso raciocínio, para que o Espírito Santo fala agora, Sarai raciocinou, vou usar H, e aí eu vou ser mãe. Mas é nós que levamos cativo, não. Eu vou esperar, porque Deus disse que ia me dar. Não importa se quando Ele vai me dar eu vou estar velha, se vai ter passado muito tempo. Mas se Ele vai dar, Ele vai dar. E Ele sabe o tempo certo de dar. Ele sabe o tempo certo de chegar em Canaã. Ele sabe o tempo certo de dar Isaac. Ele sabe o tempo certo. E quanto menos favorável for a sua situação, mais o poder de Deus vai entrar. Mais Ele será conhecido e glorificado. Agora veja, se Ele não endurecesse o coração de Faraó, como nós conheceríamos os milagres? Se Ele não tivesse permitido Lázaro ir para o túmulo, como nós conheceríamos a ressurreição de Lázaro? Entenda, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Somos nós que não queremos esperar. Somos nós que desistimos em nosso pensamento de crer, porque não foi no nosso tempo, porque não está sendo do nosso jeito. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. E Ele me traz aqui para te dizer, caminha, fica na minha vontade, aproveita o caminho, fala comigo dos teus pensamentos, porque eu, Senhor, quero trazer livramento, eu, Senhor, te criei, eu, Senhor, tenho variedade, tenho abundância e eu, Senhor, te amo. E não estou falando isso para alegar sua alma e ser algo motivacional, é algo que eu creio. Quando eu leio a palavra, eu creio, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Então eu creio quando está lá na palavra que os anjos dele estão segurando a minha mão. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Ele está enviando anjos para segurar na minha mão, para que eu não tropece. Você tem que crer, você não vai ver o anjo segurando na sua mão, mas se Deus está dizendo que está segurando, então está segurando. Mas isso é fé, é crer no que você não está vendo. Isso é crescer em fé. É ter a palavra dentro do seu coração. Quando Deus diz, eu amei o mundo de tal maneira, Ele está dizendo assim. E aí você tem que dizer para sua alma até que isso esteja tão internalizado que você acorda e respira isso. Você diz para sua alma, Deus me amou tanto, meu Deus, que deu a vida do seu filho. Tá aqui. Mas nós temos que crer. Meu Deus, Deus me ama muito, então eu vou ficar aqui. Se realmente eu só tenho um fubá, mas eu queria ter fubá, arroz e feijão, mas eu só tenho fubá e Ele tá vendo, Ele é ruim? Não, isso é o que o diabo vai querer que você pense. Que Ele é ruim. Colocar na sua mente. Mas você tem que crer no Deus da provisão,
no Deus que faz vir dos céus, no Deus que manda os anjos te servir como serviu Jesus no deserto. É nesse Deus que eu e você crê, é nesse Deus que eu e você confia, é nesse Deus que eu e você espera, que sabe, que tá vendo. Mas Guilherme, ele tá me massacrando? Não, ele tá te preparando para quando tu entrar em Canaã, tu não esquecer dele. Esse caminho, o teu cérebro tá criando memória sobre ele, tá vendo quem ele é, tá conhecendo os poderes dele. Então ele mesmo tá alimentando, escrevendo as suas leis, dizendo quem ele é para você, para que fique guardado aqui quem é Deus, para que você verdadeiramente o conheça, porque Jó ouviu dos seus pais, ouviu das pessoas quem é Deus, mas no processo que Deus fez ele passar, ele agora conheceu o próprio Deus. Antes os meus ouvidos só te ouviam, antes os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele não ouvia mais, agora ele viu Deus. Então Deus, ele está se fazendo conhecer a você. Você que abandonou os maus caminhos, você que tem vivido em retidão, com o Espírito Santo tem de glória em glória, se santificado, se separado para Deus. Então continue confiando. E essa palavra vai muito alegrar o seu coração. Entenda, você conversa com a sua alma. A alma não fica inquieta, a alma espera. A alma espera em Deus. É eu e você que falamos, irmão. Com a nossa alma, com os nossos pensamentos, falamos com o nosso emocional, falamos com o nosso temperamento, falamos com o Espírito Santo, me ajuda, porque hoje eu estou inquieto, hoje eu estou triste, mas não me deixa perder o controle, não me deixa envergonhar o nome de Jesus, me dê um conselho nessa situação, como eu devo agir nessa situação, e aquele que nos ama vai nos ajudar. Mas é fé, o mundo vai crer? Não. Aqueles que não conhecem a Deus vai entender? Não. Mas e você? Que conhece a Deus, vai esperar, sorrindo. É por isso que eles não entendem. Porque eu e você permanecemos bem, mesmo as coisas não estando bem à vista deles. Porque eu tenho certeza que Deus, ele está cuidando de você. Ele está levantando pessoas para ajudar você. E que ele vai te colocar numa terra boa, e que ele vai te dar o que você não tem, e você terá mais do que tem, para que agora seja a sua vez de dar, de ajudar, de emprestar, e não ser mais a vez de ficar lá no contra-gotas, de ficar lá na espera que alguém te dê. Mas Deus, ele vai te colocar nessa terra, no nome de Jesus. Assim te diz o Senhor. Eu estou te levando para uma terra boa. Lilian, como você sabe que é o Senhor que está te dizendo? Porque eu estou aqui em nome do Senhor. Eu estou aqui porque Deus me mandou. E enquanto eu estou aqui gravando este vídeo, a palavra de Deus, ele está falando comigo. Porque ele conhece você, ele conhece a mim. E ele nos ama. Então não é sobre a minha habilidade ou a sua habilidade, mas é sobre aqueles que ele mesmo criou, ele mesmo formou, ele deu para Jesus, ele quer que Jesus nos ressuscite no último dia e ele quer o nosso bem, ele quer eu e você na casa dele, ele sabe que eu e você precisamos das suas palavras para manter a nossa lamparina acesa, a nossa fé. Nós precisamos de ouvir a sua mensagem, ouvir as suas palavras. Para quê? Para termos fé. Sim, a fé vem por ouvir as palavras de Deus. Então, por isso que você tem que se alimentar ao máximo, congregar na sua igreja, conversar com seus irmãos, não é? Ouvir as mensagens no YouTube de pessoas que o Espírito Santo te conduz, porque você tem que estar o tempo todo, sempre que você puder, é um hábito que eu tenho, ouvindo a palavra. É você que decide o que você vai comer. Daniel, ele tomou uma decisão de não se tornar impuro. Então você decide. Então, ao invés de eu estar vendo coisas que não vão me agregar a nada, que vão sujar o meu cérebro ou contaminar o meu cérebro, sempre que eu tenho tempo e assim eu posso, eu vou ouvir a palavra de Deus. Claro, este vídeo que nós estamos fazendo aqui não substitui o seu tempo com Deus. Aqui é o que acrescenta. Seu momento com Deus tem que ser diário, sempre, todos os dias. E aqui acrescenta, porque eu passo meu momento com Deus, eu leio a palavra, ele fala comigo, mas eu também ouço outros irmãos meus que têm a revelação do Espírito Santo, e assim eu vou me alimentando, e assim eu vou me alimentando, até que Jesus venha me buscar. E assim também deve ser eu e você, nos alimentarmos o máximo que pudermos,
da palavra de Deus. Porque nós comemos durante o dia 3 vezes ao dia, né? Ainda tem os lanches. Então, pronto. Então, eu não posso só de manhã passar o tempo com o papai. Eu também, durante o dia, leio a palavra. Eu também vejo vídeos de irmãos meus, não é? Ouço o meu pastor. Então, veja, nós estamos constantemente, pelo menos eu, tenho trazido esse hábito para minha vida. Porque eu sei que o diabo, assim que eu me acordar, ele quer tentar. Ele quer entrar na minha mente. Ele quer me fazer pecar contra Deus. Ele quer me iludir. Ele quer me enganar. Ele quer me seduzir. Entende? Então eu tenho que vigiar constantemente os meus pensamentos, as minhas decisões, os meus comportamentos e me questionar. Porque Deus, ele pergunta: Adão, por que você se escondeu? Quem te disse que tu tá nu? Para que eles falassem e confessassem com a sua própria boca. Então, por que você tá com raiva? Aí você pensa: tô com raiva por causa disso. Por que eu tô com medo? Por que eu não quero ir na casa de fulano? Por que eu não quero falar com ciclano? Por que eu não quero mais ir à igreja? Por que eu não quero mais me levantar da cama? Por que eu não quero mais comer? Por que eu não quero jejuar? Por que eu estou gastando demais? Por que eu sou compulsiva? Por que eu sou compulsivo? Por que eu quero trocar de carro? Por que eu quero trocar de empresa? E ser o mais sincero possível. E tudo isso você pode falar disso com Deus e esperar uma resposta dele, levar tudo pro altar, esperar ele te dar uma direção, esperar ele te dar uma confirmação, porque ele conhece o que eu e você não estamos vendo. Isso é relacionamento, isso é conversa com o nosso papai. Então eu vou orar por você, por mim também. Seja abençoado pela palavra de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Agradeço pela vida de cada irmão meu e cada irmã. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa os fortalecer. Obrigado pelo livramento que a tua palavra trouxe para mim e para eles neste dia. Obrigada, meu Pai, também por nos amar tanto, por cuidar tão bem de nós, por fazer aquilo que é bom para nós, por nos disciplinar, por nos corrigir. Porque às vezes achamos, Pai, que estamos indo pelo caminho certo. Então tomamos decisões e pensamentos dentro da nossa mente, mas não é um caminho bom, é um caminho que vai nos levar à morte, mas Tu nos livra do laço do passarinheiro. Glória ao Teu nome, glória ao Espírito Santo, glória a Jesus. Obrigada, Pai, muito obrigada por esta palavra, que muito trouxe luz aos nossos pensamentos, que estavam inconscientes de nós, a como o nosso inimigo, adversário, intenta contra a nossa vida e nos leva a pecar contra você. Mas nos livra, porque não queremos magoar o teu coração, nem trazer sofrimento para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos, da nossa família, para nós, Pai. Nos livra, abre e dá visões, Pai, aos meus irmãos e irmãs, que as escamas dos nossos olhos possam cair e possamos enxergar a verdade. Aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai, que tenham um encontro como tu tiveste com Saulo no meio do caminho. E tu possa corrigir as suas ações e abrir os seus olhos para que eles possam enxergar verdadeiramente a Jesus Cristo, a tua vontade, e conhecer a tua palavra e a tua vontade verdadeiramente. Que possam ser usados como uma bênção aqui neste mundo, na vida das pessoas. Pai, eu oro em nome de Jesus, meu Pai, para que a cada dia mais, eu e os meus irmãos, possamos nos avançar e prosperar nesse relacionamento contigo, levando para Ti os nossos pensamentos e que possamos sim responder às Tuas perguntas, para que possamos conhecer aquilo que está dentro de nós e a intenção das nossas ações, dos nossos comportamentos e das nossas decisões. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz. Como nós falamos, que o Senhor te abençoe. E vamos juntos nessa jornada. Porque aquele que nos criou e nos formou, Ele quer o nosso bem. Amém.